Hoje o número de pessoas que estão dispostas a trabalhar com iFood, entregando no iFood, dirigindo Uber, esse número de pessoas que estão dispostas a trabalhar com esse tipo de coisa, hoje ultrapassa as pessoas que estão dispostas a ter um trabalho CLT. Né? Já ultrapassou esse número. As pessoas querem mais essa tal informalidade que dizem, né? Do que estar no emprego ganhando um salário mínimo, um pouco mais de salário mínimo. E o porquê disso, na minha visão? É muito simples. A CLT, ela tem uma série de regras determinadas por lei, certo? Só que a lei, diferente do que a gente foi definido pra gente por muito tempo, disseram pra gente por muito tempo que essas regras eram direitos. Eram direitos que foram nos dados. Só que direito não é uma coisa imposta. E a lei, ela é algo imposto. Ela é imposta. Ou acontece ou não acontece. Ou acontece ou acontece. Ou você paga o INSS, ou não está dentro das regras. Você não tem a opção de, por exemplo, você virar para o seu patrão e falar assim, olha, eu não quero que seja descontado para minha aposentadoria, já que eu sei que eu não vou aposentar. Ao invés disso, eu quero receber esse dinheiro no meu salário. Não, você não existe essa opção para você. Né? Então, onde é que está o direito nisso? Onde que está o direito em algo que eu não posso escolher? Isso não é direito, isso é pura ilusão. Pura ilusão que colocaram na nossa cabeça. O primeiro ponto para mim é esse daí. O segundo ponto é que pode ser meio estranho falar isso. Para algumas pessoas pode soar até exagerado. Mas é que o seu patrão, ele acaba sendo seu dono. Você tem um emprego registrado, seu patrão nada mais é do que o seu dono. Dono. Você acha que eu estou exagerando? Então me fala uma coisa. Vamos supor que a sua próxima folga seja no sábado. Mas você tem algo no domingo que você queria fazer e que você gostaria que a sua folga, em vez de ser no sábado, no próximo sábado, fosse no próximo domingo. Você tem a opção de trabalhar no sábado e não trabalhar no domingo, sendo que o seu chefe definiu a sua folga no sábado, que ela seja no sábado. Você tem a opção de fazer essa troca? Não. Então pronto. Então você não tem liberdade. Você tem um dono. Você tem um dono. Eu sinto muito em te falar isso. Eu não estou dizendo que você tem culpa disso. Você não tem. Mas você tem um dono. Né? E é muito doido. E isso se estende a muitas coisas. Isso se estende a você estar no seu trabalho e... Imagina, você está aí, você trabalhou hoje o dia todo e você está em casa, aí pensa o seguinte, amanhã, se você tem um mal-estar, se você tem algum problema de saúde leve, algo do tipo, alguma má disposição, uma indisposição, você fica indisposto, você não tem a opção de não trabalhar, certo? Você só vai conseguir um atestado se você tiver algo realmente que acuse em um exame, que um médico diga que você tem alguma coisa para ele te dar um atestado e você ir lá levar para o seu chefe. Do contrário, se você só tiver indisposto e faltar, você vai tomar um prejuízo grande nisso daí. Algo vai te acontecer. No mínimo uma advertência grave. E dali pra frente, seu chefe já vai te olhar torto. Seu cargo já vai muito provavelmente entrar em risco. Em risco. Por conta de um dia que você não teve bem, você não teve disposição, você acordou mal, ou algo do tipo. Tá aí, você tem um dono.
você tem um dono. Entendeu onde eu quero chegar? Na cabeça de muita gente já tá instaurado um pensamento contrário a isso, de que tá tudo certo, não, mas, ué, você é empregado, você tem que ir, pronto, acabou. Você está recebendo para isso. Tudo bem, você está recebendo para isso, mas você não é uma máquina, né? Até uma máquina para de funcionar, ué, até uma máquina em uso constante, todos os dias, ela dá problema, ela estraga alguma peça, e aí tem que ir para uma manutenção, né? Mas não, para a sociedade, para esse mundo corporativo de trabalho aí, tá tudo certo você viver no risco. Isso é você viver no risco. Você vive no risco de ser mandado embora, de tomar uma bronca, de tomar uma advertência, de ter seu salário descontado. Ah, cara, me desculpa, eu não consigo normalizar, não. Eu não tô imune, eu não sei o dia de amanhã. Eu posso muito bem um dia precisar ter um chefe de novo, precisar estar dentro de uma empresa. Deus que me livre, né? Eu vou usar de todas as minhas forças para não precisar disso nunca, mas é exatamente isso que eu penso, eu não consigo normalizar, não. Ah, não consigo normalizar essa desumanização do humano. Como eu disse, nem para dizer que nem dá para dizer que transformaram o ser humano numa máquina, porque máquina pifa, máquina estraga, máquina dá defeito. E se fosse uma máquina no seu lugar que desse um defeito, ela ia parar de funcionar e ia dar prejuízo do mesmo jeito. E ele ia precisar ficar um dia sem. O seu patrão ia precisar ficar um dia sem a máquina. Então por que ele não pode ficar um dia sem você? Entendeu? Mas assim, essas coisas não vão mudar, né? É na raiz o problema no termo emprego, trabalho, tá na raiz. E dificilmente vai mudar. Dificilmente vai ter alguma solução para isso, né? É complicado, realmente eu sei que é complicado. Eu não tento ficar colocando na cabeça de ninguém que as coisas, que a vida é um mundo, um conto de fadas, que sei muito bem que você precisa do seu trabalho, você precisa do seu emprego. Mas de vez em quando eu preciso soltar a minha indignação a respeito dessas coisas. Eu preciso soltar, não consigo deixar preso esses pensamentos que eu tenho. Talvez alguma ideia que eu tenha, quando eu falo a respeito dessas coisas, talvez chegue como uma ideia mesmo para alguém que estiver assistindo, ouvindo, no caso desse vídeo, né? E que a pessoa possa solucionar o problema dela de alguma forma, beleza? É. Mas é triste, realmente é triste.